Se você está tentando mudar de hábito e não consegue, então fique até o final porque esse vídeo é para você. Bem-vindos ao capítulo 3 do livro Micro Hábitos. Neste capítulo, o título é Capacidade Vá com Calma e é sobre a capacidade que vamos falar neste vídeo. Bem, no capítulo 1, se você prestou atenção, nós falamos sobre a fórmula do comportamento, que comportamento é igual a capacidade, mais motivação, mais o prompt. E no capítulo 2, falamos sobre a motivação, falamos muito sobre a motivação. Inclusive, se você não assistiu, vai lá assistir o capítulo 1, a introdução, o capítulo 1, o capítulo 2, depois vem assistir o capítulo 3, combinado? E no capítulo 3, nós vamos falar sobre a capacidade. Estevão, o que é capacidade? Bem, capacidade é a possibilidade de adotar um novo comportamento. Quando o BJ Fogg traz os 3 elementos do comportamento, o que ele está querendo dizer? Que um comportamento ela só acontece na junção desses 3 elementos. E por que ele traz o fator capacidade? O que capacidade tem a ver com a execução de um hábito, com a adoção de um hábito? Eu já te explico e você vai entender tudo. Capacidade. Nesse capítulo tem uma máxima. Quanto menor, quanto mais fácil for a execução de um hábito, maiores são as probabilidades desse comportamento se tornar um hábito. Deixa eu refazer. Se um comportamento que você quer adotar for muito fácil de fazer, mais fácil ele será de ser executado e mais fácil ele será de se tornar um hábito. Você vai fazer mesmo sem pensar, mesmo sem fazer tanto esforço. Então, BJ Fogg fala da importância da capacidade, porque se você quer adotar um hábito e você percebe que aquele hábito é muito grande, reduza ele, reduza o mais micro possível para que você consiga manter a constância. Qualquer outra máxima nesse capítulo? No princípio, não se importa com a qualidade, não se importa com a quantidade. No princípio, o que nós devemos levar em conta é a constância. Então, quando você começar um hábito, se é ler, se é praticar um exercício, talvez no começo você não se saia tão bem, mas não desista. Mantenha esse hábito, comece a executar diariamente e você vai perceber que esse hábito vai se enraizar e com o tempo você vai indo melhorando. Tem coisas que você vai melhorando no processo, no percurso. Enquanto mais você fazer, mais você vai se tornar bom. Por exemplo, tem um episódio que eu me lembro que eu passei. A primeira vez que eu comecei a trabalhar aqui em um escritório no Brasil, eu comecei a trabalhar na área de RH. E tinha uma colega que eu encontrei, ela escrevia muito rápido no computador. Nossa, ela pegava o teclado, ela conhecia todo o teclado e ela escrevia muito rápido. Ela escrevia a falar comigo. E aí, Estevão? E aí, como é que você está? Mas está a escrever. E eu, novo, nunca havia trabalhado com computador, nunca havia trabalhado com isso na minha vida. Eu escrevia muito devagar. Eu olhei para ela e falei, caramba, eu preciso também começar a ser assim rápido, sabe? E aí eu comecei a tentar escrever rápido, só que eu errava muito, eu tinha que apagar, tentava fazer rápido e eu tinha que apagar. E uma vez eu tive a coragem, cheguei até a essa colega e falei, caramba, eu quero ser como você. Como é que você faz para você escrever tão rápido? Ela disse assim para mim, me perguntou, Estevão, você trabalha há quanto tempo? Eu disse, essa é a primeira vez que eu trabalho com computador assim. Ela disse, ela tem a mesma idade que eu, tá? Ela disse, Estevão, eu comecei a trabalhar com 15 anos, jovem aprendiz. Então eu conheço o teclado, estou muito tempo, eu conheço o teclado, então é normal que eu escreva assim. Você que está começando agora, comece devagar. Daqui a uns anos você também vai escrever rápido, mas começa devagar, mas se foca em você escrever bem.
caramba, aquilo mexeu comigo. Ou seja, me deu a entender que quanto mais você pratica alguma coisa, mais você se torna bom. Aquela colega só chegou nesse ponto de escrever tão rápido porque ela faz aquilo há uma década. Você entende? Então, quando você começa um hábito e você vê que parece que você não está indo bem, está tudo bem. Só continua naquele hábito. Reduza ao máximo possível. Então, a importância da capacidade, se do outro lado a motivação é algo inconstante que nós não podemos controlar, a capacidade você consegue controlar. Eu consigo controlar. Eu quero começar a ler. Em vez de ler 10 páginas, eu leio um parágrafo. Eu consigo controlar a execução, porque se a execução for muito fácil, mais fácil será de eu fazer. Eu pergunto para você, você acha que você precisa de motivação para começar a ler um parágrafo? Se eu quero adotar o hábito de fazer flexões, 10 flexões a 20 flexões por dia, você acha que eu vou precisar de motivação, estar motivado para fazer uma flexão? Então comece micro, não importa qual é o hábito que você quer começar, comece micro, comece pequeno. Só que muita gente desdenha esse pequeno, muita gente olha para esse pequeno, acha que esse pequeno não tem importância. Não, esse pequeno faz toda a diferença. É esse pequeno que começa a plantar raiz, esse pequeno que começa a formar raízes do hábito na tua cabeça, entendeu? Se você conhece alguém que faz uma coisa de forma automática, um hábito de forma automática, percebe que esse hábito já se tornou muito constante, que ele agora faz praticamente sem usar muito o CPF, que é o córtex pré-frontal. E o BJ Fogg, ou seja, uma pesquisa que eu fiz, diz assim, todo hábito começa no CPF, no córtex pré-frontal. E depois de tanto ser repetido, sai do CPF e vai para o GB, que é o gânglios da base. Ou seja, o gânglios da base é uma região do nosso cérebro que é responsável pela automatização dos hábitos. Hoje, escovar dente já não nos obriga a gastarmos tanta massa cinzenta, ou seja, nós não gastamos esforço mental para escovar dente, é meio que automático, mas no princípio era um pouquinho de esforço, o pai ou a mãe ensinar, agora pega a escova, faz aquilo, nós fomos aprendendo, hoje nós acordamos meio que automático e já escovamos os dentes, porque esse hábito saiu do CPF, que é o córtex pré-frontal, e foi para os gânglios da base. Então, um hábito só faz essa migração quando ele é muito repetido. Quanto mais você repetir o hábito, mais ele se torna automático. Então, reduz a capacidade, ele vai te ajudar muito a se manter na execução de um hábito. Depois, o BJ Fogg fala sobre a cadeia da capacidade. O que é cadeia da capacidade? Na cadeia da capacidade, o BJ Fogg traz 3 elementos: tempo, dinheiro, esforço físico, esforço mental e rotina. Ou seja, durante toda a vida do BJ Fogg, que ele tem ajudado pessoas, milhares de pessoas a mudarem de comportamento, o BJ Fogg percebeu uma coisa, ele percebeu que muita gente só não se mantém no hábito por causa de 5 fatores. Tempo. Quem nunca, né? Não tenho tempo para começar a fazer isso. Tempo. Dinheiro. Não tenho dinheiro para comprar coisa, para comprar aquilo, para começar a adotar o hábito. Esforço físico, esforço mental e a rotina. A minha rotina está muito pesada, eu não vou conseguir adotar novos hábitos, sei lá o quê. Então ele percebeu essas 5 fugas que tem servido de fuga para as pessoas não adotarem um hábito. Qual que é a recomendação do BJ Fogg? Primeiro, você precisa fazer a pergunta que ele chama de pergunta reveladora. O que está dificultando este comportamento? Eu quero adotar um comportamento. O que está dificultando esse comportamento? E depois você parte para a segunda pergunta. Como posso facilitar a execução deste comportamento? E eu gostaria de partilhar aqui com vocês o meu percurso com a corrida. Quando eu comecei a correr, quando eu decidi começar a correr, eu estava a ler esse livro aqui, ó.
do Sanjay Gupta. 2 semanas para afiar sua mente. Eu li, em uma das semanas, ele dedicou para falar sobre o exercício. Eu parei e falei, caramba, exercício físico é muito importante. E eu era sedentário, eu não fazia nenhum exercício físico. Nenhum. Eu falei, eu preciso começar a correr. No primeiro dia, eu saí da minha casa, eu vivo perto da estação do Sapopemba, do monotrilho. Saí da minha casa e corri até a estação do São Lucas. Super motivado, porque eu queria muito começar a correr. E eu voltei para casa. Tava tudo bem, tomei o banho, descansei. Depois de noite, dormi. Na intenção de fazer o dia seguinte. Só que dia seguinte acordei cansado. A minha perna doía, o meu corpo doía. Eu falei, caramba, como é que eu vou correr? Não fui. Outro dia não fui. As dores parece que só pioravam no corpo. E depois de uma semana eu termino esse livro, começo a ler Micro Hábitos. Exatamente me deparo com esse capítulo. E eu comecei a me fazer essas perguntas. Falei, o que está a impedir de eu avançar com o meu hábito de correr? Tempo. Eu tenho tempo. Na época não trabalhava. Só fazia alguns bicos. Eu tenho tempo para levantar todos os dias e correr. Dinheiro. Não preciso de dinheiro para adotar esse hábito. Esforço físico? Sim. Porque eu me lembro de ter parado porque cheguei em casa com dores. Então, esforço físico. Esforço mental? Eu acho que não preciso de esforço mental para começar a correr. Rotina? Minha rotina não está pesada, está suave. Então, identifiquei a coisa que me impedia. Na cadeia da capacidade, identifiquei o que era empecilho para mim. Então, eu comecei a adotar os conceitos do micro hábito, do BJ Fogg, comece micro. Então, fiz a outra pergunta. Como posso facilitar a execução deste comportamento? Eu parei e pensei, preciso reduzir capacidade, preciso reduzir a execução, torná-lo mais fácil. Se é o esforço físico, se eu estou ficando cansado, então preciso reduzir para não me cansar tanto. E eu fiz exatamente isso. Eu moro perto da estação Sapopemba, como já falei. Quando eu decidi correr apenas até a próxima estação, que é Vila União, e voltei. Olha que eu voltei sem cansaço, eu dormi e estava tudo bem comigo. Voltei bem e ainda com motivação. Eu fiz isso durante uns 3 dias, Vila União. Depois falei, não, já está tudo bem, vamos passar para outra estação. Aí eu fui para a estação Jardim Planalto. Não, minto. Primeiro é Jardim Planalto, depois é Vila União, depois Vila Tolstói, depois Camilo Haddad, depois São Lucas. Quando eu cheguei na estação São Lucas, eu parei e pensei, caramba, foi aqui que eu corri no primeiro dia que eu me senti cansado e exausto. E olha, eu cheguei aqui bem, tá tudo bem. E depois de um mês, quase um mês, eu cheguei até na estação Vila Prudente. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu computador sobre todos esses dias que eu ia correr. Sempre gravava vídeo no meu celular. E quando eu cheguei na Vila Prudente, aquilo foi um misto de emoção. Pensa numa pessoa que era sedentário, que não corria. Quando começou a ler, entendeu a importância do exercício físico na mente e começou a correr, e eu comecei aos poucos, e eu cheguei até Vila Prudente correndo. Eu, sim, nunca me senti tão bem, do ponto de vista de olhar para mim e dizer, caramba, eu consigo umas coisas. Se eu conseguir correr desde a estação Sapopemba até Vila Prudente, não é tão longe, mas para alguém que não estava habituado a correr, eu não estava habituado a correr. Então, para mim foi muito importante esse dia. E eu, como o BJ Fogg fala no livro, eu festejei, eu falei, yes, consegui! Eu festejei muito, mano. Você não tem ideia. Eu festejei muito. Eu voltei em casa
com a sensação de que eu posso fazer mais, com a sensação de que eu posso adotar qualquer tipo de hábito que eu quiser, com a sensação de que, caramba, mano, não sei se tem alguma coisa que eu vou me comprometer a fazer e eu não vou fazer. E a partir daquele dia eu comecei a escrever. Eu consigo fazer tudo aquilo que eu me comprometo a fazer. Comecei a escrever, comecei a repetir isso, sabe? E para mim foi muito importante. Então, o capítulo 3, ele se baseia nisso. Na capacidade, reduza, não tenta se igualar com os outros, não tenta falar, o fulano está fazendo, o fulano está lendo 10 páginas, o fulano está correndo 5 km, não tente. Você não sabe há quanto tempo essa pessoa pratica esse hábito. Comece devagar, comece micro e você terá bons resultados. É possível que você não veja nas primeiras semanas, mas com certeza você verá a longo prazo. Então foi esse o vídeo do capítulo 3. Espero que vocês tenham gostado muito. E comentem aqui e compartilhem comigo a vossa história. Qual que é o comportamento que você tentou adotar e deu certo e você conseguiu? Comente aqui e não se esqueça de se inscrever no canal para a gente crescer. Nos vemos no capítulo 4.